Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 2 Timóteo e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo inicia falando para que Timóteo se fortalecesse na graça que há em Cristo Jesus. É interessante porque ele já inicia o capítulo dizendo: olha, Timóteo, a sua força para vencer os desafios, para vencer os obstáculos, está na graça que há em Cristo Jesus. Nessa graça que você deve se fortalecer, é nessa graça que você deve se capacitar, é aí que você vencerá e que você cumprirá o bom propósito de Deus para a tua vida. E aí ele continua ali as escrituras e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 14 até o 16, que está escrito assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Amados, eu acho interessante porque nesse capítulo aqui, o apóstolo Paulo inicia pedindo para Timóteo se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus e para ele transmitir as palavras que ele ouviu para homens que fossem fiéis, pessoas que fossem capazes de ensinar os outros. Ou seja, pessoas que fossem fiéis à verdade do evangelho, que não se corromperiam, mas que permaneceriam fiéis. E aí ele continua, e aqui nessa parte do capítulo ele diz: olha, continue a lembrar essas coisas a todos, ou seja, que as pessoas permaneçam firmes no Senhor, que elas permaneçam fiéis no evangelho da graça de Deus. Continue a lembrar as pessoas disso para quê? Para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Aí vem o versículo 15: procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E daí ele continua: evite as conversas inúteis e profanas. E quando nós lemos a continuidade do texto, aqui nos versículos 17 em diante, vai dizer que o ensino dessas pessoas que têm se iludido ali com essas controvérsias, com coisas acerca de palavras que nada frutificam, que nada trazem de bom, esse ensino, aí ele coloca que Himeneu e Fileto são dois homens que acabaram se desviando da verdade e começaram a ensinar coisas que não eram fundamento da palavra de Deus. Aqui era um ensino específico a respeito da ressurreição. Esses homens estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E aí ele coloca que eles estavam pervertendo a fé de muitas pessoas com esse ensino enganoso. E aí ele diz assim: olha, o ensino deles tem se alastrado como um câncer, mas você fuja disso. Você não entre nesse tipo de ensino, não entre nesse tipo de controvérsia. Evite as controvérsias tolas, inúteis. Você sabe no que essas controvérsias acabam? É interessante, amados, que o versículo falando sobre nós nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados, aqueles que não têm do que se envergonhar e que manejam corretamente a palavra da verdade, está inserido num contexto, tanto antes quanto depois, está inserido num contexto em que nós não devemos nos dar a esse tipo de discussão, nos envolver em discussões acerca de palavras, não devemos entrar em conversas inúteis, profanas, de ensinos que nada tem a ver com a verdade e de repente ficamos ali brigando com as pessoas, brigando por causa de ensinamentos, brigando por causa de palavras. Não é isso que Deus tem para nós. E é isso que o apóstolo Paulo está encorajando e ensinando Timóteo. Fuja desse tipo de vida, Timóteo. Você foi chamado como
um obreiro, e você será um obreiro bem aprovado se você não se envolver com essas controvérsias, com essas conversas inúteis que não vão gerar vida em ninguém. Amados, e mais do que nunca nós temos visto muito disso nos dias de hoje. Pessoas se envolvem em muitas controvérsias tolas e inúteis que não geram vida. Amados, nós fomos chamados para viver e falar a verdade da palavra de Deus. Tanto os obreiros que literalmente receberam um dom para pregar a palavra, aqui eu me incluo, nós que recebemos o dom para pregar a palavra, não fomos chamados para nos envolver com esse tipo de conversas tolas, inúteis, controvérsias, que só gera briga, ira, irritabilidade. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para pregar a verdade. Mas também, muitas vezes, nós olhamos para essa passagem e pensamos apenas nos que pregam a palavra. Não, amados, todos nós, como filhos de Deus, como cristãos, como eu já mencionei em tantos outros áudios, nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo aqui nessa terra. E nós acabamos pregando a palavra de Deus, seja através de palavras, ou seja através da nossa própria vida, na nossa casa, no nosso local de trabalho, aonde quer que nós estejamos inseridos. Nós acabamos sendo o quê? Cartas vivas de Cristo Jesus. E nós não fomos chamados para nos envolvermos em todo tipo de discussão, de contenda acerca de palavras. Sabe, amados, nós temos visto muitos ensinos corrompidos se alastrando, e isso já é bíblico. A Bíblia já nos adverte que nos últimos tempos se aumentaria ainda mais o número de falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, se alastraria de uma forma como o apóstolo Paulo descreve aqui como um câncer, e é o que nós temos visto. Mas nós que vivemos firmados em Cristo Jesus não fomos chamados para nos enredar nesse tipo de assunto. Sabe, eu vejo algumas pessoas que tentam, não, mas eu preciso defender, eu preciso falar alguma coisa. Fuja dessas controvérsias tolas, inúteis. Sabe, amados, às vezes responder como um tolo nos faz mais tolo ainda. Provérbios nos ensina isso. Tem coisas que é melhor a gente ficar calado. Tem coisas que é melhor a gente não se envolver. Como está escrito, evitar as conversas inúteis. Não devemos nos envolver com esse tipo de conversa. Que eu e você sejamos obreiros que são aprovados por Deus, que não tem do que se envergonhar, que nós possamos manejar corretamente a palavra da verdade, ou seja, não vamos usar a palavra manipulando a palavra para o nosso bel prazer. Não, vamos nos render à palavra de Deus, manejando essa palavra conforme ela é a palavra de Deus. Precisamos ter temor, precisamos respeitar, honrar essa palavra. Que eu e você possamos agir assim, amados. Que eu e você sejamos de fato instrumentos vivos para a glória de Deus. Sabe, num mundo em que as pessoas querem sempre estar certas, querem discutir, elas preferem ter razão, nós possamos ter uma atitude, um posicionamento diferente. É claro que nós devemos sempre pregar a verdade, mas o que eu estou falando aqui, amados, é sobre evitar essas controvérsias, essas brigas, essas discussões que nós sabemos que não leva a nada. Quando nós vemos o final desse capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar exatamente que ao servo do Senhor não convém brigar, mas convém ser amável, ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente. Até para corrigir, ele deve corrigir com mansidão, no intuito que aqueles que estão no erro, eles sejam conduzidos pelo Espírito Santo ao arrependimento, para que eles voltem à sobriedade, para que eles compreendam que eles estão no erro. Não é brigando, não é incitando a ira que nós vamos estabelecer a verdade do Evangelho. Muitas vezes nós queremos estabelecer a verdade do Evangelho incitando a ira, incitando o ódio. Acabamos nos igualando à estrutura do mundo. Acabamos nos igualando à forma que o mundo conduz as coisas, sempre incitando o que? A ira, o ódio, o rancor, a amargura, brigas. Mas nós não fomos chamados para isso, amados. Como filhos de Deus, nós não fomos chamados para
para nos enredar nessas controvérsias e acabar incitando todo tipo de briga, de ira, de revolta. Não. Nós fomos chamados, assim como está escrito, para sermos obreiros aprovados no Senhor. Não vamos usar a palavra de Deus como um instrumento para ira, para discussão, para dissensão. Não vamos fazer isso. Vamos continuar firmados no Senhor, ensinando e vivendo a verdade do Senhor, ou seja, colocando em prática a palavra de Deus e crendo que o Espírito Santo vai convencendo as pessoas. Aqueles que não forem convencidos, amados, é como está escrito aqui, teve 2 homens que o apóstolo Paulo deu exemplo. O ensino deles tem se alastrado como câncer, eles se desviaram da verdade. Ou seja, eles se enredaram na mentira e estão mergulhados na mentira. E muitas vezes nós queremos convencer essas pessoas. Não, amados, não somos nós que vamos convencer, é o Espírito Santo. Nós vamos nos manter firmes, fiéis à verdade, vivendo, pregando a verdade e crendo que o Espírito Santo vai atuando na vida dessas pessoas. Se nós tentarmos na força do nosso braço, amados, é triste, é terrível. E muitos têm tentado na força do braço e acaba só incitando ira, revolta, discussão, briga, divisão. Não é esse o nosso intuito como filhos de Deus. Então, que eu e você possamos aplicar as verdades desse capítulo 2, de permanecermos como obreiros aprovados, mansos, humildes, pacientes, que não têm do que se envergonhar, mas que vivemos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus e, acima de tudo, confiamos no Senhor, que quem convence é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E não adianta, nesse capítulo nós encontramos, não adianta nós, às vezes, acabamos nos envolvendo em situações desnecessárias, amados. É a palavra que nos garante que existem vasos. Numa grande casa, ali no versículo 20 em diante, vai falar que numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro. Alguns são para fins honrosos, outros para fins desonrosos. E que quem se purifica dessas coisas, ou seja, quem não se envolve nessas controvérsias inúteis, nessas brigas, nessa divisão, quem se purifica disso é um vaso de honra, é um vaso para a honra do Senhor. Mas aqueles que vivem para brigar, para discutir, esses acabam sendo o quê? Vasos para desonra. Que eu e você não sejamos esses vasos para desonra, né, amados? Mas que eu e você sejamos os vasos para honrar e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. E é interessante porque, como eu mencionei, ele inicia esse capítulo falando: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, amados, para nós sermos esses obreiros aprovados, filhos de Deus aprovados, que vivem de uma forma que glorifica a Deus, é pela força que vem da graça do Senhor, é pela capacitação que vem da graça de Cristo Jesus. Não é na força do nosso braço. É pelo poder de Deus. É Ele que nos fortalece. É a graça de Deus que nos ajuda, que nos capacita, que nos fortalece para que a gente viva de fato como obreiros aprovados. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós sejamos obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que nós não sejamos aqueles tolos que se envolvem em todo tipo de controvérsia, em todo tipo de briga, em todo tipo de assunto, simplesmente para querer provar que está certo. Pai, que nós possamos compreender que esse não é o chamado do Senhor para nós. O Senhor nos chamou para vivermos a vida da verdade, para vivermos genuinamente o Evangelho de Cristo Jesus e para pregarmos genuinamente o Evangelho de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos, nós nos afastemos, que nós evitemos todas as controvérsias, todos aqueles assuntos que são inúteis, todas aquelas discussões que acabam virando em briga, que eu e os meus irmãos, nós nos afastemos disso. Que nós entendamos que é vivendo a palavra, pregando a palavra, e quem vai convencendo é o Senhor, é o Espírito Santo. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos assim. Eu oro para que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força que há
em Cristo Jesus, na graça de Cristo Jesus. E que nós sejamos capacitados pelo Senhor, Pai, para sermos obreiros aprovados, aqueles que o Senhor olha e diz: esses são vasos de honra para mim. Que eu e os meus irmãos sejamos assim e vivamos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.